Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez ao canal Biointerativo. E conforme você leu no título, o assunto de hoje é coronavírus. Existem mais de 40 tipos de coronavírus. Desses mais de 40, 7 infectam o ser humano. E quem diria que em pleno 2020, o mundo inteiro iria sofrer uma pandemia causada por um agente infeccioso que nem é considerado por alguns cientistas como ser vivo. Incrível, né? O mapa mental de hoje foi feito com muito carinho para você, de uma forma resumida, sintética e didática. Vamos aprender um pouco mais sobre o corona? Vem comigo! Então, minha gente, esse é o mapa mental do coronavírus. E antes da gente começar a discutir sobre esse vírus, eu quero deixar bem claro que, em relação a esse vírus novo, tudo é novidade, tá? Não sabemos muita coisa sobre esse novo coronavírus, né? As pesquisas estão sendo feitas, novas pesquisas serão feitas futuramente, e é claro que alguma novidade vai aparecer no decorrer dessas pesquisas. Mas caso isso aconteça também e tiver muita evidência, eu trago um novo vídeo aqui no canal para poder a gente discutir sobre o assunto, tá? Vamos primeiro abordar aqui o conceito e o contexto histórico, né, e a possível origem. Então, o que é o coronavírus? O coronavírus, no caso, é um vírus da família Coronaviridae que causa infecções respiratórias. A origem, né, a possível origem do vírus, de qualquer vírus que seja, não só em relação ao coronavírus, geralmente são animais silvestres que não têm efeito nenhum em relação a esses vírus. Então, todos os vírus que surgiram, foi provavelmente oriundo de animal silvestre. No caso do coronavírus, a origem, né, da família Coronaviridae vem dos morcegos, tá? Então, o morcego, como tem muita gente que se alimenta de morcego, principalmente na China, né, e os morcegos também, eles acabam, né, sugando sangue de muitos mamíferos, provavelmente a origem natural da família Coronaviridae são de morcegos. O pangolim é um hospedeiro natural, que nele também não faz nenhum efeito. É um mamífero que parece um pouquinho com tatu, tá? Vou colocar na tela para vocês verificarem, que acaba sendo um hospedeiro natural, né? E o ser humano, ele acabou se tornando um hospedeiro acidental, que de alguma forma pegou esse vírus e o nosso sistema imunológico não soube lidar com esse vírus, que resultou nessa doença que tem tido algum histórico aí nos últimos anos, tá? Em relação ao coronavírus, eu trouxe aqui 3 dados específicos, tá? De coronavírus que infectam humanos. Um caso que aconteceu na China sobre o SARS-CoV, né? SARS quer dizer Síndrome Aguda Respiratória Grave, e o CoV quer dizer que é da família coronavírus. Então, na China, em 2002, aconteceu uma epidemia do coronavírus. Em 2012, na Arábia Saudita, aconteceu uma outra infecção também que envolveu o coronavírus, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foi dada essa sigla de MERS-CoV. E em 2019, que é essa pandemia que nós estamos vivendo, que também originou na China, foi um novo coronavírus. Por isso que foi chamado de SARS-CoV-2. Pelo fato de ser novo, da gente não entender muito bem. E como na China, no final de 2019, muitas pessoas estavam tendo pneumonia, problemas respiratórios, começou a se desconfiar, essa evidência toda, nessa quantidade de pessoas com problema respiratório, por que isso estava acontecendo. Foram investigar a fundo e descobriram esse novo coronavírus, a partir dessa investigação. E foi daí que começou a se espalhar para o mundo inteiro esse novo coronavírus. Em relação à estrutura do coronavírus, ele é um vírus de material genético RNA. Ele possui um capsídeo, que é uma cápsula proteica. Ele apresenta espículas, que são glicoproteínas, né, um carboidrato com proteína. Essas espículas aqui é que vão ser atraídas pela nossa célula pulmonar, lá nos alvéolos pulmonares, para poder ocorrer a infecção.
tá? Os vírus, eles têm uma determinada atração para algum tipo de célula do nosso corpo. Dependendo do vírus, ele vai ser atraído para determinado órgão. Por exemplo, o vírus da hepatite, ele é atraído pelas células hepáticas do fígado. O vírus HIV é atraído pelas células do nosso sistema de defesa, né, os linfócitos, os CD4. E no caso do coronavírus, ele é atraído pelas células do nosso pulmão, dos alvéolos pulmonares, tá? Então, dependendo do vírus, ele vai ter algum tipo de atração por determinada célula do nosso corpo. E essas espículas que estão presentes aqui, formando a coroa, por isso o nome coronavírus, vão servir de atração, né, ligação das nossas células do sistema respiratório, tá? E temos também envelope lipoproteico. O coronavírus é um vírus envelopado com uma camada lipídica. E essa camada lipídica, ela pode ser destruída com a ação de sabão, né, de sabonete. Por isso que é importante a pessoa lavar as mãos. Porque como o vírus ele é constituído por um envelope de lipídio, de gordura, o sabão ele vai quebrar esse envelope desse vírus, levando ele à morte. Quebrando esse envelope lipoproteico, o vírus ele não consegue mais sobreviver. Por isso a importância de lavar as mãos constantemente, principalmente nesse período de epidemia. Então, como ocorre essa infecção? Como eu falei, o sistema que é atingido é o sistema respiratório. Então, eu botei um esboço aqui de um pulmão. Aqui nós temos a traqueia, os brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares, onde vai acontecer aqui a troca gasosa no sangue, tá? Que vai ser inserido o gás oxigênio e vai sair o gás carbônico no nosso processo de inspiração e expiração. O gás oxigênio ele tem que chegar nos alvéolos pulmonares para poder ir para a corrente sanguínea. E o gás carbônico que vai vir dos tecidos, ele passa pelos alvéolos e retorna para o ambiente. Isso tudo no processo de inspirar e expirar. Então o gás oxigênio ele tem que chegar até os alvéolos pulmonares para ele poder ir para o sangue e o sangue levar esse gás oxigênio até os nossos tecidos, até as nossas células. O que vai acontecer quando uma pessoa for contraída pelo coronavírus? Todo o sistema respiratório, seja ele superior, né, faringe, traqueia, vão ser contaminados por esse vírus e principalmente o sistema respiratório inferior, que são os pulmões. Quando esse vírus ele chega nos alvéolos pulmonares, eles têm uma célula-alvo. Lembra da célula que eu falei? Dependendo do vírus, ele vai ter uma atração para determinada célula. O coronavírus ele vai infectar os pneumócitos. Como essas células aqui são as que vão atrair o coronavírus, elas serão infectadas por esses vírus, né? Esse vírus vai entrar na célula, no pneumócito, por fagocitose, né? O pneumócito vai englobar esse vírus, porque ele tem a glicoproteína que vai ser atraído por essas células. Quando esse vírus ele entra na célula, ele vai conseguir fazer a reprodução dentro da célula e vai fazer com que a célula, a partir do seu material, das suas organelas, a reproduzir esses vírus. Quando essa célula reproduz esse coronavírus, essa célula do pulmão, o que vai acontecer? Vai ter uma grande quantidade de vírus produzido, de proteínas virais sendo formadas, de novos vírus, coronavírus, sendo formados, que vão chegar ao momento de matar esse pneumócito. Quando eles matam esse pneumócito, o que vai acontecer? Essa troca gasosa que vai acontecer nos alvéolos pulmonares vai ficar dificultada. Então, quando esses pneumócitos vão sendo destruídos pelo coronavírus, né, os alvéolos pulmonares eles vão comprimindo. Se o processo respiratório se dá aqui, se a hematose ocorre nesse local e os alvéolos pulmonares tivessem sido comprimidos pela destruição dos vírus a partir dessas células, o processo respiratório ele vai ficar dificultado. É aonde que em alguns pacientes que ocorrem casos graves de necessitar de respirador artificial é justamente para forçar a pressão de gás oxigênio nos alvéolos pulmonares, porque as células estão sendo destruídas pelo coronavírus
aqui nos alvéolos pulmonares. Gente, olha o processo. Olha onde o vírus vai atingir, tá? Na nossa base do pulmão, que é onde ocorre a troca gasosa, vai afetar essas células e o processo respiratório vai ficar dificultado, porque as células elas vão morrendo com o tempo a partir do ataque do coronavírus. Deu para entender? O contágio ocorre por gotículas de saliva, por tosse, espirro, catarro e toque com as mãos, né? E levando essa mão no rosto, que é no caso na boca, os olhos e nariz, que é os órgãos de entrada. O coronavírus não é um vírus que voa, não é um vírus de ar. Ele é um vírus de superfície, de contato. Então, por isso que não é recomendado que você fica menos que 1,5 metro de uma pessoa, que caso ela dê um espirro e as gotículas que estão no ar temporariamente não atingirem esses órgãos do seu rosto e acontecer a contaminação. Os sintomas são febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade de respirar no caso de pacientes mais graves, onde desenvolve, né, a pneumonia. O diagnóstico é feito de algumas maneiras, tá? De várias maneiras, é um conjunto para poder ajudar a detectar. Primeira coisa, é feito um teste rápido, que é sobre os anticorpos. O nosso corpo ele só vai criar um anticorpo de um vírus se nós tivermos contato com ele. Então, se você teve algum contato em algum momento com o coronavírus, mesmo não desenvolvendo os sintomas, o seu corpo ele criou os anticorpos do coronavírus. Se você fizer um teste rápido e der positivo, é sinal que você teve o contato com o coronavírus, o seu corpo construiu anticorpos desse coronavírus e foi detectado no sangue. O teste rápido ele é feito em cima de anticorpos, tá? Não é feito em cima da carga viral. A carga viral, se esse teste der positivo, o anticorpo, aí vai ser feito um exame de carga viral da biologia molecular sobre a técnica de PCR, polimerase, né? Reação de cadeia na polimerase, que é a proteína viral, tá? Para detectar a proteína viral. Também é feito raio-x e tomografia para verificar o estado, né, dos pulmões, se caso for contraído por essa doença, ou para descartar se está com coronavírus ou não. O tratamento é feito no hospital para caso de pneumonia grave. Se por acaso os sintomas forem brandos, é repouso e hidratação em casa de no mínimo 14 dias. O processo de incubação desse vírus é de 2 a 14 dias, ou seja, ele permanece no seu corpo desenvolvendo sintomas ou não até 14 dias. Por isso que quem testa positivo para coronavírus tem que ficar 14 dias em casa para poder ele ser eliminado automaticamente do corpo. Então, minha gente, muita informação, né? Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho sobre o coronavírus, tá? Tentei trazer de uma forma bem didática e bem simples. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vamos conversando no decorrer, né, desse processo todo, dessa infecção que está assolando aí o mundo inteiro. Muito obrigado pela participação de vocês, pela companhia, um grande abraço e até o próximo Mapa Mental, porque vem muita coisa boa por aí.